O cristianismo é a maior religião do mundo em número de fiéis. Porém, essa crença possui inúmeras subdivisões. Pois saiba que houve uma época em que essas divisões que hoje são tão visíveis foram bem menores. Tudo isso por conta de um imperador romano e de sua reunião denominada de Concílio de Nicéia, que queria aparar certas arestas e evitar confusões. Por um acaso, você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que foi o Concílio de Nicéia? Por que ele existiu e qual foi a sua importância para o cristianismo? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu vou te mostrar agora toda a história por trás do famoso Concílio de Nicéia. Antes de começar a falar sobre toda essa história do Concílio de Nicéia, vou deixar um aviso aqui. Preste atenção. Esse vídeo não tem como objetivo converter seu espectador em alguma religião ou seita, assim como não pretendemos difamar nenhum credo ou religião. Estamos apenas relatando o que teria acontecido no Concílio de Nicéia, baseado em documentos históricos e em pesquisas de historiadores. Se você acredita ou não, só depende de você mesmo. Portanto, tenha isso em mente ao ver o vídeo, ok? Também evite ofensas nos comentários. É muito importante respeitar as crenças diferentes da sua. Então vamos começar a nossa história. A tradição bíblica afirma que após a morte de Cristo, os seus apóstolos começaram a pregar a palavra de Jesus e seus ensinamentos. Segundo os católicos, Pedro teria sido escolhido para fundar a Igreja de Cristo na Terra, e isso teria feito dele o primeiro Papa da história. De qualquer forma, com o passar dos anos, o cristianismo ia crescendo em número de seguidores. Porém, ao mesmo tempo que ele arrebatava mais fiéis, também era bastante perseguido, principalmente pelo Império Romano, que dominava boa parte da Europa, norte da África e Oriente Médio, incluindo a região onde hoje fica a Palestina e Israel, berço da religião. Porém, o status do cristianismo só foi mudar realmente com o surgimento do imperador Constantino. De acordo com historiadores, no início Constantino perseguia os cristãos da mesma forma que os outros imperadores romanos faziam. Era comum a realização de incursões nas regiões mais ao leste do império, locais onde os cristãos cresciam em número. A partir daí, a história se divide em duas. A primeira versão conta que antes de uma batalha decisiva contra Maximiano, ele teria sonhado com uma cruz na qual havia uma frase escrita em latim, in hoc signo vinces, algo como "com este sinal vencerás". O imperador teria tratado isso como um sinal divino e logo em sequência teria mandado que todos os escudos dos seus soldados fossem pintados com uma cruz. E após ter vencido a batalha, Constantino teria se tornado o primeiro imperador romano cristão. Já para boa parte dos historiadores, não foi exatamente isso que teria ocorrido. Constantino teria se convertido de forma progressiva devido a fatores políticos e pessoais. A parte política se deve ao crescimento exponencial dessa nova religião, juntamente com o fato de ele passar por um grande período de instabilidade, já que não era visto como legítimo imperador por parte dos romanos, o que provocou diversas disputas, como por exemplo com Maximiano. A parte pessoal se deriva de sua esposa, que, de acordo com alguns historiadores, seria cristã e teria influenciado o imperador. O fato é que é apenas perto de sua morte que Constantino recebeu os sacramentos cristãos. De qualquer forma, em 313, ele publicou uma lei que iria mudar a humanidade para sempre: o Édito de Milão. De acordo com essa lei, o Império Romano não iria mais perseguir outras religiões.
se tornaria um estado neutro em relação a todos, inclusive os cristãos. Além disso, o decreto devolveu aos seguidores de Cristo todas as suas propriedades e locais de culto que haviam sido confiscadas na época das perseguições. Entretanto, Constantino havia identificado um problema no cristianismo. A religião estava, de certa forma, bastante desorganizada. E tudo caminhava para um grande cisma entre as várias partes que interpretavam de forma diferente os ensinamentos de Jesus. Para isso, no ano de 325, Constantino decidiu organizar uma grande reunião para debater todos estes assuntos pendentes e colocar fim em várias situações delicadas. A reunião ocorreu na cidade de Niceia, atual Iznik, onde hoje fica a Turquia. Participaram dessa reunião representantes do que hoje é a Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e Igreja Assíria do Oriente. Ao todo, foram convidados 1.800 bispos dos cristãos, espalhados pelo Império. Segundo a Igreja Ortodoxa, 318 compareceram. Porém, esses números podem variar de acordo com a versão. Essa reunião entrou para a história como o primeiro concílio de Niceia. E como ela debateu assuntos complexos e polêmicos, ela começou no dia 20 de maio e só terminou no dia 19 de junho. O concílio foi presidido pelo próprio Constantino. Porém, ele não votou em nenhuma das questões propostas. A primeira questão que o concílio resolveu foi a partir da natureza da divindade de Cristo. Como se sabe, para a maior parte dos cristãos, Jesus faz parte da Santíssima Trindade, na qual, junto com Deus Pai e o Espírito Santo, formam somente um único Deus. Porém, naquela época, havia um desentendimento em relação a isso. Um padre chamado Ário, da cidade de Alexandria, acreditava que Jesus havia sido gerado por Deus. Logo, em algum momento, ele não existia, e o seu pai teve de criá-lo a partir do nada. Entretanto, o bispo Alexandre, também de Alexandria, acreditava que tanto o filho quanto o pai fazem parte da mesma substância. Ou seja, nenhum criou o outro, sendo que assim, Jesus sempre existiu ao lado do Pai. Inclusive, essa teria sido a principal razão da reunião. Por causa de Ário, essa questão ficou conhecida como questão ariana. E sendo assim, uma votação teve de ser feita. Ário perdeu de lavada, tendo recebido apenas 2 votos para sua concepção. Sendo que ele acabou sendo expulso do concílio, o que mais tarde provocaria uma guerra. Porém, isso é uma outra história. Com isso, foi criado a consubstancialidade, que é o conceito de que tudo faz parte da mesma substância. Esse foi o pilar do que hoje nós chamamos de Santíssima Trindade. Apesar de um pouco confuso, pode-se dizer que são 3 seres diferentes que formam um só, e que, apesar de serem diferentes entre si, são Deus. A segunda grande questão resolvida pelo concílio foi a data da Páscoa. Existia um movimento que não queria mais seguir a tradição judaica. Os judeus comemoram a Páscoa a partir da véspera do dia 14 de Nissan, o 7º mês do calendário judaico religioso. Até então, os cristãos seguiam os judeus e confiavam na marcação de tempo deles. Porém, com o passar dos anos, várias desconfianças relacionadas à marcação do tempo do calendário judaico começaram a ocorrer. O principal argumento era de que a Páscoa deveria ser depois do equinócio da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Porém, o calendário judaico começou a apontar a festa para antes disso. Por isso, um grande grupo de cristãos
começou a defender que eles mesmos começassem a fazer os cálculos que envolvem os estágios da Lua. Acontece que os cristãos, a favor da separação, ganharam. Porém, havia um novo problema. Como então calcular essa nova data? Eles não decidiram como a data seria calculada no Concílio de Nicéia. E o problema da data da Páscoa se estendeu por vários séculos, com algumas divergências que vigoram até os dias de hoje. Atualmente, a maioria dos cristãos comemora a Páscoa seguindo essa sequência lógica. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, ocorrida após o equinócio da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Ou seja, isso faz com que a Páscoa varie entre os dias 22 de março a 25 de abril, o que também afeta a data de um outro feriado bastante popular, o Carnaval. Além disso, outras regras foram publicadas pelo Concílio. Entre elas, podemos citar a supressão do cisma meleciano, a proibição da autocastração, regras de nomeação de um novo bispo, definição a respeito de localidades dos sacerdotes, proibição de que uma mulher mais jovem viva na casa de um clérigo, o que levantaria suspeitas, entre várias outras regras a respeito de organização da igreja, tanto administrativa quanto religiosa. Por fim, foi promulgado também o Credo Niceno. Ele foi um tipo de declaração resumida do que seria a fé cristã. Porém, acredite ou não, menos de 100 anos depois, ele foi alterado por causa do primeiro concílio de Constantinopla. Mas isso é outra história. Por causa de sua importância, o Concílio de Nicéia entrou para o imaginário coletivo e se tornou alvo de diversas lendas e teorias de conspiração. Esse concílio, inclusive, já foi retratado em filmes e livros famosos de ficção, como no premiado O Código da Vinci, do escritor americano Dan Brown. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir e assinar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!